Sejam bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro, e hoje eu trago um dos maiores eruditos e cientistas políticos da França. Estou a falar de Alain de Benoist e trago a sua obra de grande envergadura, O Momento Populista, a esquerda-direita acabou. Portanto, le moment populiste, droite-gauche, c'est fini. Portanto, momento populista, que nós vamos analisar aqui neste vídeo hoje, e vamos apenas rapidamente fazer uma pequena biografia do autor Alain de Benoist. Quem foi Alain de Benoist, que nasce em 1943, um académico, filósofo, erudito, fundador da chamada Nova Direita. Benoist é um crítico bastante forte do neoliberalismo, do mercado livre e do igualitarismo. Seu pensamento foca-se em vários autores como Dumézil, Heidegger, Gustave Le Bon, Friedrich Nietzsche, vários outros autores, filósofos, pensadores. Portanto, o autor é, de facto, um autor, Alain de Benoist, bastante erudito no pensamento, e também algumas referências importantes, como o falecido Dominique Venner e muitos outros que ajudaram, portanto, a completar a carreira intelectual de Alain de Benoist. Portanto, Renaud Delay escreveu na Le Nouvel Observateur que Alain de Benoist deve a sua principal participação na fundação da Grèce, que eu vou explicar o que é, em 1968, uma organização cujo objetivo é a reformulação da direita francesa, que depois foi chamada de Nova Direita. Portanto, o pensamento de Alain de Benoist formou uma escola de pensamento em que o seu principal laboratório de reformulação ideológica foi depois chamado em França de Nova Direita. Uma busca de identidade estabelecendo uma hierarquia de culturas e povos. Alain de Benoist foi assim, principalmente pela crítica francesa, classificado dentro dos autores que fundaram a Nova Direita Francesa, chamada Nova Direita Francesa. Portanto, na sua divisão política do pensamento, o que é que Alain de Benoist nos diz, que vamos ver no livro O Momento Populista, nos diz que entre a direita e a esquerda já não existem, ou pelo menos já não têm a mesma força, e que um novo eixo, que depois vamos ver isso tudo, um novo eixo, portanto, veio formar o pensamento político entre as chamadas elites globalistas e as chamadas classes populares, que nós depois já vamos ver. Alain de Benoist é, assim, no seu percurso, um dos maiores intelectuais da Nova Direita francesa. Também se deve dizer, para quem é cristão como eu, que o seu pensamento é um pensamento ateísta, portanto, não é um pensamento cristão. E é aqui nessa visão que eu diverjo com este autor, que é um autor que muitas vezes vê as suas raízes no chamado antigo paganismo grego e romano, e também nas origens da fundação da Europa, principalmente nos povos latinos, romanos, também nos povos celtas, não é? Portanto, tudo isso faz parte um pouco da cultura de Alain de Benoist. Portanto, como eu disse, Alain de Benoist vai ser influenciado por vários autores ao longo do seu percurso. É um dos intelectuais franceses que detém uma das maiores bibliotecas, não é? Em França, não é? Conta-se que o autor teria entre 40 a 50 mil livros só na sua biblioteca particular, não é? E trabalha em parceria com várias organizações e vários projetos, como a TV Liberté, por exemplo, que é o canal francês de reinformação, com um programa televisivo muito interessante, que agora o autor até já não faz parte, que é As Ideias à Direito, Les Idées à l'Endroit, e também várias outras. Tem colaboração direta com a revue Éléments de François Bousquet, também ele um dos importantes autores desta Nova Direita.
E para nós vermos, a bibliografia de Alain de Benoist é muito vasta, muito extensa, tem mais de 100 livros. Eu não vou aqui poder falar de todos, senão não temos tempo de falar do livro. Apenas recordando os principais. Les Indo-Européens, 1966. Qu'est-ce que le nationalisme? O que é o nacionalismo? 1966. Vue de droite, Anthologie critique des idées contemporaines, portanto, visto da direita, Antologia crítica das ideias contemporâneas. Les idées à l'endroit, as ideias a direito. Portanto, estou a dar as obras assim mais importantes, escrito, portanto, em 1978. Depois temos Démocratie représentative et démocratie participative, Democracia representativa e Democracia participativa, em 1924. Nietzsche et la révolution conservatrice, Nietzsche e a revolução conservadora, 1994. Céline et l'Allemagne, 1933-45. Une mise au point, portanto, Céline, o autor, escritor Céline e a Alemanha, 33-45. Uma mesa em ponto. Depois temos Indo-Européen à la recherche du foyer d'origine, Indo-Europeanos à procura de portanto, de uma origem, não é? Se é que é assim a tradução, 1997. Depois temos Ernest Jünger, portanto o autor Jünger fala muito deste autor, Ernest Jünger, não é? 1997. Uma bibliografia escrito por Alain de Benoist. Portanto, Alain de Benoist é também, como nós vemos, um dos principais articuladores e, digamos assim, impulsionadores em França das tradições da chamada Revolução Conservadora Alemã, a Revolução Conservatrice Allemande, com os seus principais expoentes, e um deles, Ernest Jünger, foi um dos principais desta Revolução Conservadora Alemã, e Alain de Benoist é, podemos dizer, especialista também neste autor, não é? E por isso é que tem uma bibliografia muito interessante, escrita em 1997. Depois temos Comunismo e Nazismo, 25 reflexões sobre o totalitarismo do século XX, escrito por Alain de Benoist, 1998. Temos ainda Manifeste pour une Renaissance Européenne, Manifeste para um Renascer Europeu, a descoberta do Grèce, a organização que Alain de Benoist fez parte, escrita em 2000. Depois temos Charles Maurras et l'Action Française, Charles Maurras e a Ação Francesa, escrita em 2002. Au-delà des droits de l'homme, para além das direitos do homem, pour défendre les libertés, escrita em 2004, para defender as liberdades. Portanto, o autor tem muitos livros, tem mais de 100 obras, eu não posso aqui dizer todas, apenas aqui as principais. Depois temos Nous et les autres, Problématique de l'identité, Nós e os outros, Problema de identidade, escrito em 2006. Carl Schmitt, atualização notável de uma nova erudição, portanto, escrito em 2007 por Alain de Benoist. Depois, Demain la décroissance, amanhã sobre a demografia, a baixa de natalidade, não é? Penser l'écologie, Pensar a Ecologia, 2007. Depois temos Dicionário dos Nomes, Dictionnaire des Prénoms, em 2009. Au bord du gouffre, la faillite annoncée du système, à beira do precipício, portanto, a queda do sistema anunciado, escrita em 2011. Lá está um dos tais livros importantes, 4 figuras da Revolução Conservadora Alemã, 4 figuras da Revolução Conservatrice Allemande, Werner Zombart, Arthur Miller, Oswald Spengler, portanto, e também, como nós vimos, portanto, o Ernest Jünger, também, que nós aqui vimos, não é? Jünger, não é? Ernest Jünger. Portanto, um livro muito interessante, portanto, as 4 figuras da Revolução Conservadora Alemã. Depois, o Tratado Transatlântico e outros problemas, 2015. Cadernos de Nicolas Gauthier, Para além das direitas, segundo tomo do homem. E depois, enfim, o livro que nós vamos hoje ver, Droite, Gauche, c'est fini, le moment populiste. Portanto, direita, esquerda, acabou o momento populista. E vamos agora, então, ao livro, apenas o último, Contra o liberalismo, contra o liberalismo, escrito, portanto, também em 2017, foi um dos últimos livros que Alain de Benoist escreveu. E vamos então ver o principal de hoje, que é Le moment populiste, droite-gauche, c'est fini. Portanto, Le moment populiste, droite-gauche, c'est fini. O momento populista, direita-esquerda, acabou, escrito em 2017.
com 352 páginas. Eu tenho aqui ao meu lado o livro e vamos rapidamente ver do que trata o livro. Bom, este livro, antes de mais, é uma exposição de uma análise do próprio Alain de Benoist, que faz uma análise muito interessante sobre a clivagem, que vamos chamar assim, a clivagem entre a esquerda e a direita e a clivagem entre a elite e o populismo. Portanto, o autor vai aqui fazer essa análise e vai falar, portanto, o livro de Le Moment Populiste, portanto, vai falar no seguinte: consiste, indubitavelmente, num dos mais importantes e notáveis contributos para a compreensão dos fenómenos que mais decisivamente marca a era política em que entramos. O chamado populismo. Portanto, é uma análise do chamado populismo. E aqui apenas uma pequena parte. Nós, quando entramos numa livraria, seja ela a Bertrand, a Fnac, a Almedina, seja qual for, uma livraria de rua, seja qual for, nós deparamos-nos com um número bastante grande de livros a falar sobre o populismo. Só que o problema é que estes livros, a maior parte das vezes, escritos por vários autores, e muitos deles, até alguns autores portugueses, são livros que nos falam sobre o perigo do populismo, o flagelo do populismo, vem aí o populismo, Donald Trump e o populismo, os populistas, o populismo e o fascismo. Bom, é só livros deste género, tudo a apontar para a mesma direção, tudo a apontar para o mesmo, digamos assim, para o mesmo objetivo, que é denegrir, desfazer, mandar abaixo este conceito que é o populismo, esta definição que nós vamos ver e que de facto aqui este autor, Alain de Benoist, vem rebater por completo, e digo-vos já que isso acontece em Portugal, porque em França há muita gente a escrever sobre o populismo de uma forma positiva e não negativa. Portanto, vamos já rebater esta ideia. O populismo é positivo. Vamos ver a definição do populismo, o que é que significa populismo e porquê que em Portugal há este medo muito grande do centrão, do centrismo em relação ao populismo. Portanto, continuando. Portanto, se quisermos identificar o pano de fundo de análise apresentado por Alain de Benoist em torno do conceito de populismo, dir-se-ia que este se encontra numa recusa de que o fenómeno populista passa a ser tratado de uma forma pura e simplesmente negativa. Exatamente o que eu disse. Portanto, Alain de Benoist explica que não, o populismo é positivo, não é negativo. Portanto se recusa a tratar o fenómeno populista por uma forma pura e simplesmente negativa, como uma pura e simples degenerência da democracia ou uma ocasional patologia democrática. Aí, Alain de Benoist refuta completamente esta ideia. Para de Benoist, mais do que corresponder a um possível desvirtuamento da democracia, o momento populista que emerge no mundo ocidental é a expressão de uma crise intrínseca à natureza da democracia e a da sua articulação com as instituições políticas. Portanto, Alain de Benoist diz que é por causa da crise das instituições políticas, por causa da crise do mundo político e da corrupção política e deste esmagamento dos povos ocidentais, principalmente povos europeus, não é? E a União Europeia contribuiu muito para isso. Se surge o populismo na Europa, a União Europeia é principalmente a responsável por isso surgir, e vamos ver porquê. O autor revela que tal crise toma forma de muitas crises do princípio de representação, partindo da distinção estabelecida por Carl Schmitt entre o princípio da identidade e o princípio da representação como pilares nos quais se estabelece uma unidade política enquanto tal. Alain de Benoist explora a noção de que a representação constitui sempre em função daquilo que se poderia chamar a dinâmica interna do próprio processo representativo, uma limitação do princípio democrático pela qual um povo se identifica consigo mesmo, adquirindo uma identidade através dos laços gerados por uma experiência de vida em comum ao longo do tempo. Portanto, o populismo é a expressão do povo. Eu vou repetir, populismo é a expressão do povo que adquire uma identidade formada culturalmente ao longo dos tempos. Evocando a análise de Marcel Gauchet de uma crise da democracia, uma crise que se estende desde os argumentos parlamentaristas a favor do sistema consensitário do século XIX até as posições neoliberais e a defesa da substituição de governos políticos por governos especialistas e técnicos, ou seja, a tecnocracia no século XX, Alain de Benoist encontra aqui, no próprio funcionamento histórico da democracia representativa, a base para a análise da crise democrática participativa que mostra o surgimento do populismo. Portanto, é por causa dessa tecnocracia política que tomou conta do mundo ocidental que surge o fenómeno populista. E nós
vamos agora, mais ou menos, portanto, vamos analisar bastante profundamente tudo isso. Para de Benoit, a democracia requer presença de laços de uma identidade e de uma experiência de vida comum, partilhada no espaço e no tempo, enquanto o liberalismo tecnocrático assenta na concepção de direitos do homem inerentes a indivíduos associados contratualmente e concebidos como átomos livres e desvinculados presentes no interior de um Estado. Eu vou explicar aqui essa expressão. Átomos, portanto, completamente desraizados, desvinculados, livres, mas completamente sem identidade. O que Alain de Benoit nos explica é que o liberalismo tecnocrático, ou o neoliberalismo, que tomou conta das sociedades ocidentais e que fez muito boa panela, digamos assim, com o socialismo, porque os dois estão juntos, este socialismo, podemos chamar que tem origens no socialismo fabiano, este socialismo progressivo, junto com este novo liberalismo tecnocrático, digamos assim, que junta o financeiro e o tecnológico numa tecnocracia não mais de políticos, mas de especialistas, que são eles os especialistas e que o povo não tem voz, não é? O povo não tem direito a nada, são eles os especialistas que decidem tudo. Toda essa fusão entre esse novo socialismo e esse novo liberalismo tecnocrata fundou aquilo que Alain de Benoit chama uma elite, que nós vamos ver, que prega o globalismo. E isso fez surgir o fenómeno populista, ou seja, uma reação dos povos a esta recusa de dar voz aos povos. Então podemos ver, para Alain de Benoit, a emergência do momento populista, o livro que eu tenho aqui, mostra precisamente que, como afirma o subtítulo da obra, a clivagem entre esquerda e direita terminou. Nascida da modernidade, a clivagem direita-esquerda apaga-se com ela. Nascida da modernidade, a clivagem direita-esquerda apaga-se com ela. No seu lugar, emerge uma confrontação política mais fundamental. A contraposição entre, por um lado, um liberalismo marcado pela atomização do homem, portanto, um liberalismo tecnocrata marcado pela atomização do homem, e por uma concepção do tempo como um progresso que dissolve todas as identidades. Vou repetir. E por uma concepção do tempo como um progresso que dissolve todas as identidades. E a própria nova esquerda se aliou com esta tecnocracia liberal, não é? Portanto, todas as tradições, todas as referências a um mundo comum e, por outro lado, aquilo que George Orwell chamou a common decency, o património de experiência comum, sedimentado ao longo de uma vida social partilhada, sem a qual a própria identidade individual do ser humano não podia ser formada. E continuando rapidamente para fazermos a análise, portanto, do vídeo, não é? do livro, não é? Benoit explica a crise das suas respectivas identidades políticas. Latour du Pin, um autor francês da Contra-Revolução, explica, por Alain de Benoit, lembra que a direita se caracterizou historicamente não pelo progressismo, mas pelo individualismo liberal. Não pelo progressismo e pelo liberalismo individual, mas pela defesa da sociedade. Eu vou repetir. Latour du Pin, que Alain de Benoit cita, lembra que a direita tradicional se caracterizou historicamente não pelo progressismo, nem pelo individualismo liberal, mas pela defesa da sociedade. Portanto, Alain de Benoit era um crítico muito acervo sobre a burguesia liberal, né? essa tal burguesia progressiva liberal, que Alain de Benoit, em toda a sua vida, vai combater. Portanto, por outro lado, referindo-se aos trabalhos de Jean-Claude Michéa, um outro autor francês, em torno da identidade política da esquerda francesa, de Benoit explica a crise desta mesma esquerda precisamente através da sua incapacidade de compreender as consequências que resultam do seu liberalismo no plano social e moral, da sua visão progressista da história, da sua adopção da ideologia dos direitos do homem. Lá está. Portanto, o grave divórcio entre o povo e a esquerda, exatamente o que se está a passar hoje, e agora acentua-se ainda mais com esta crise, não é? Portanto, o grave divórcio entre o povo e a esquerda, principalmente quando era a esquerda clássica, que ainda detinha algum poder no povo, no proletariado, digamos assim, houve um grande divórcio com essa nova esquerda que passa a ficar completamente remetida nas elites globalistas e o povo passa a fazer parte daquilo que nós chamamos populismo, que é isso que eu vou chamar mais à frente.
De uma forma geral, diria-se que para Alain de Benoist, populismo se torna compreensível a partir, juntamente, do divórcio entre o povo e a existência desvinculada, mundializada e cosmopolita de uma elite cujo modo de viver se caracteriza pela sua desvinculação de qualquer forma de pertença. Portanto, não existe identidade, é o homem cosmopolita, igual em todo o lado, um átomo solto no meio da sociedade. Portanto, a esquerda e a direita contemporâneas seriam assim manifestações diferentes da mesma revolta das elites, para usar a expressão de Christopher Lasch, outro grande autor, que explica muito bem esta no livro notável, que é A Revolta das Elites contra o Povo. Não é? Um livro notável de Christopher Lasch, que explica muito bem este fenómeno que está a acontecer. E nós agora vamos então analisar o livro Le Moment Populiste, do Droite Gauche Fini, o momento populista de direita-esquerda acabou, de Alain de Benoist, e eu vou aqui falar de algumas coisas muito importantes que os meus amigos agora vão prestar muita atenção naquilo que eu vou explicar, principalmente todos aqueles que se interessam pela história das ideias, todos aqueles que se interessam pela política, os próprios políticos, não é? De vários partidos. Aqui não estou só a falar para os partidos da direita, estou também a falar para todos. Portanto, este vídeo consiste precisamente nisso, em ser útil para todos. E vamos então analisar segundo Alain de Benoist, a clivagem, há duas grandes clivagens. Vamos começar com a clivagem tradicional direita-esquerda, não vou estar a explicar onde é que começou, há quem diga que começou na Revolução Francesa, há quem diga que começou no século XV, vejam bem, porque em França, rapidamente, no Rio Sena, havia o lado esquerdo do Rio Sena e havia o lado direito do Rio Sena. Há quem diga que no lado direito do Rio Sena é onde estava, portanto, os grandes pensadores da época, não é? No século XV, XVI, pensavam já de uma forma muito idêntica à direita política, e do lado esquerdo havia aqueles que pensavam de uma forma muito, muito igual, portanto, a esquerda política. Há quem diga que vem daqui, mas também há quem vai buscar, portanto, a antiga concepção filosófica dos pré-socráticos de Heráclito e Parmenides, na famosa disputa entre o ser e o vir a ser, aquilo que conserva e aquilo que muda. Aquilo que muda, que representa a esquerda, e aquilo que conserva, que representa a direita. Portanto, tudo isso são concepções ao longo da história das ideias que foram acontecendo, eu já expliquei algumas coisas sobre isso. Penso que a clivagem principal de Parmenides e de Heráclito ao longo da história da filosofia vai dar a concepção principal para que haja esta visão da esquerda e da direita. Mas aqui no momento populista, o que é que Alain de Benoist nos diz? Que essa clivagem, que eu vou aqui mostrar, que eu fiz aqui uns pequenos exemplos, eu vou aqui apagar a luz, para ver se consegue-se ver. Se não se vir, eu explico mais ou menos, portanto, para nós compreendermos, ainda pior, portanto, não vale a pena. Portanto, aqui nós podemos ver deste lado esquerda e deste lado direita. E isto é, portanto, uma linha horizontal, e aqui vamos ter no meio um cursor. O cursor, na ciência política, portanto, na história das ideias, este cursor vai se deslocar mais para a esquerda ou mais para a direita, conforme o posicionamento das ideias políticas, neste caso dos atores na história das ideias, não é? Vai se deslocar mais para a esquerda ou mais para a direita, portanto. O que é que aconteceu nos últimos tempos? Bom, aí a partir da entrada do novo milénio, não é? No século XXI, acontece um novo fenómeno. Porque este fenómeno da esquerda-direita prevaleceu mais ou menos desde o século XV, XVI, XVII, XVIII, chegando até ao século XIX e indo até ao século XX, mas quando se dá o fim da Segunda Guerra Mundial e quando começa, portanto, a Guerra Fria, e depois, principalmente, quando se dá a queda do Muro de Berlim, não é? Em 1989, e quando começa, então, a emergência de uma classe política tecnocrata, neoliberal e um pouco desfasada das populações, aparece um novo eixo que não é horizontal, é vertical. Parece um novo eixo que eu tenho aqui escrito, em que podemos ver, portanto eu vou tentar ver, mesmo se não se vê muito bem, eu explico, em que vemos aqui escrito globalismo e aqui escrito populismo. A partir de agora, este eixo já não é horizontal, já não vai da esquerda para a direita, vai do globalismo de cima para o populismo de baixo. Globalismo em cima representa as elites, populismo em baixo representa, portanto, a expressão e as ideias do povo, dos povos, dos vários povos que compõem, podem ser a União Europeia, pode ser nos outros continentes, portanto, o populismo. Portanto, acontece este novo eixo. Mas
O eixo da esquerda e da direita não desapareceu. Então temos aqui uma sobreposição entre dois eixos, continuamos a ter, portanto, direita-esquerda, o eixo horizontal, e temos o eixo vertical, globalismo-populismo. Temos, assim, este eixo que continua, porque a direita e a esquerda são conceitos que continuam, não é? Agora, o que é que podemos dizer com isso? O que Alain de Benoist nos diz é que hoje, diferentemente do passado, quando alguém nos diz eu sou da direita, por exemplo, eu vou dizer eu sou da direita, e eu estou a ver isso, eu digo assim, bom, mas como é que eu sei se você é de direita? E ele diz-me assim, então, eu sou de direita, porque eu não consigo identificar o pensamento da pessoa hoje, simplesmente quando alguém me diz eu sou de direita ou sou de esquerda. Vou explicar porquê. Não consigo. Porquê? Porque se eu disser assim, se uma pessoa me disser assim, eu sou da direita, e eu disser, então você é de direita, tudo bem, mas eu não tenho dados suficientes para saber o seu posicionamento dentro da história das ideias, dentro da política. Então eu vou dizer, você é europeísta, você pode ser de direita ou de esquerda. Você é liberal, você pode ser de direita ou de esquerda. Você é conservador, bom, aí já é mais da direita, mas há também gente de esquerda que se diz conservador. Você é cristão ou ateu, pode ser tanto da direita como da esquerda. Você é globalista ou patriota, meus amigos, há pessoas da direita que são globalistas, há pessoas de esquerda que são patriotas. Portanto, os conceitos da esquerda e da direita, segundo Alain de Benoist, não chegam para identificar todas essas questões, estas 5 questões, não é que há mais, mas essas 5 questões, por exemplo, se eu sou europeísta, liberal, conservador, cristão, ateu, globalista, patriota, só aqui eu não consigo saber, só com a identificação de ser da direita ou de esquerda. Então o que é que Alain de Benoist nos diz? O que Alain de Benoist nos diz é que essas questões já remetem para o eixo entre o globalismo e o populismo. Já remete no eixo vertical, não é? Então, os dois... por exemplo, quando nós vimos agora em França os dois últimos candidatos às presidenciais, Emmanuel Macron e Marine Le Pen, foi a primeira vez em toda a história da França, portanto nós estamos aqui a ver a história da França, que dois candidatos já não se reivindicavam de esquerda nem de direita, porque Marine Le Pen dizia que defendia tanto a esquerda como a direita, e Emmanuel Macron fez a junção da direita liberal e da direita esquerda, e da direita liberal. O que é que esses dois atores, Emmanuel Macron e Marine Le Pen, diziam? Emmanuel Macron se posicionava no globalismo neoliberal tecnocrático, a defesa das elites, enquanto que a Marine Le Pen se, portanto, posicionava no populismo, nos povos, na defesa das populações. Portanto, é exatamente isso que está a acontecer. Ou seja, a esquerda e a direita continuam a existir, mas já não se consegue identificar, portanto, as ideias políticas principais do século XXI com estes dois conceitos. Então, partidos populistas, a subida dos partidos populistas se exerce à margem da clivagem direita e esquerda, que é aquilo que Alain de Benoist nos explica. A clivagem direita e esquerda já não é um marcador político, embora continue a existir. E agora vou aqui mostrar o último portanto, da minha ilustração, em que aqui vemos globalismo, aqui vemos populismo, aqui vemos o eixo direita-esquerda e aqui vemos, meus amigos, não vão conseguir se calhar ver, vão ver muito mal, mas eu explico. Vemos aqui um deslocamento da esquerda para o globalismo e um deslocamento da direita para baixo, portanto, da esquerda para o globalismo há uma subida no eixo e da direita para o populismo há um deslocamento da direita para o populismo. Não quer dizer que não haja também pessoas da direita ou pessoas de esquerda que se possam rever no oposto. Atenção, estou aqui a ver é que houve um deslocamento desses eixos, ou seja, no eixo esquerda-direita houve um deslocamento para globalismo-populismo, que é um eixo vertical, enquanto que o outro é um eixo horizontal. O que é que isso nos traz para a história das ideias e para, portanto, o livro de Alain de Benoist, que devo de dizer que é um livro, agora deixa eu ver quanto tempo é que eu tenho, estou quase no fim, portanto, que é um livro muito interessante para analisar o fenómeno do populismo e o fenómeno da esquerda e da direita no século XXI. A esquerda deslocou-se para o globalismo progressista, portanto, a nova esquerda deslocou-se para o globalismo progressista e por isso é que temos os grandes financeiros mundiais que estão a financiar os partidos da nova esquerda. E a direita, a principal direita, a direita verdadeira, aquela que em França é representada pelo legitimismo, não é? Que é Marine Le Pen, que é Éric Zemmour, que é Florian Philippot, François Asselineau,
Nicolas Dupont-Aignan e todas as outras direitas se representam e se deslocaram para o populismo patriota. Enquanto que toda a esquerda, como Mélenchon e todos os indigenistas, que eu já fiz um vídeo sobre isso, sobre o soberanismo, podem ver, se deslocaram todos para o globalismo. Ou seja, a esquerda se alia com a tecnocracia neoliberal globalista e a direita se alia com o populismo patriota. Isto de uma forma geral, atenção, como eu disse, dentro da história das ideias, os pensamentos, é muito difícil nós essencializarmos ou então rotularmos as coisas. Isto é de uma forma geral. De uma forma geral, alguém que é, portanto, por exemplo, um político que defende populismos, que defende certas ideias do povo contra as elites, este político se manifesta num posicionamento, por exemplo, Viktor Orbán, não é? A posição de Viktor Orbán é no populismo. Nós sabemos, como também a posição de Donald Trump ou do próprio Bolsonaro, de certa forma, não é? Mais numa parte religiosa, que depois também temos os fenómenos religiosos que também entram nesta equação. E atenção, nos fenómenos religiosos, tanto de cristãos católicos, protestantes ou ortodoxos, também eles podem ter uma posição ou estando a defender políticas globalistas ou estando a defender políticas populistas, dependendo, portanto, não é, da posição política de cada um. Tudo isso é muito complexo, mas penso que seja assim. O resumo deste livro, o momento populista, a direita e a esquerda, a clivagem direita e esquerda, eu não direi que acabou, como está aqui no título, não direi que acabou, e o próprio autor, Alain de Benoist, não diz isso, mas penso que houve um deslocamento para o eixo vertical entre os globalistas e portanto, os populistas, não é? As elites globalistas em que podemos dizer que, de uma certa forma, a esquerda se aliou, as novas esquerdas se aliaram, não é? Que a esquerda clássica continua muito ainda no populismo. E depois temos as direitas, os vários tipos de direita. Atenção que a direita orleanista, chamada direita do dinheiro, a direita liberal, não é? Que defende o liberalismo, muitas vezes está no plano globalista e muitas vezes se realia com uma certa esquerda. Espero que tenham gostado deste vídeo. Fica assim aqui mais uma contribuição para sabermos quem é Alain de Benoist e este livro que ele escreveu. Muito bom, muito bom. Não há à venda em Portugal. Ainda por cima o livro está esgotado, que eu tentei encomendá-lo, não consegui. Tive que ler em PDF em francês, portanto não consegui tê-lo mesmo fisicamente, mas fica aqui a minha recomendação para mais este vídeo, que espero que tenham sido úteis. Podem comentar se acharem que têm que comentar. E pronto, um abraço e até uma próxima.